Olá, tudo bem com você? Mais uma vez estamos aqui no nosso canal Bate-Papo com o Tato. E se você é a primeira vez que está aqui, seja muito bem-vindo. Acompanhe nossos vídeos, curta, compartilha, se inscreva no nosso canal para que você possa receber os alertas dos novos vídeos que estarão, né, entrando, entrando no nosso canal. Curta também a nossa playlist de música. Nós temos o Papo Rápido, também curta nossos vídeos lá, assista. Tem bastante coisa boa aqui para você curtir. A você que já está comigo, já é um inscrito meu, muito obrigado. Sinta abraçado mais uma vez. E como você sabe, nós começamos aqui uma série falando sobre a Carta de Filipenses. Eu fiz uma introdução, não é verdade? Expliquei todo o contexto histórico. Aconselho a você que não viu esse vídeo, esse episódio, vá lá no primeiro vídeo, no primeiro episódio, assista toda a introdução, anote para você entender. Caso vocês tiver alguma dúvida, comente aqui, põe nos comentários a dúvida de vocês que eu terei o maior prazer de respondê-los também. E no primeiro vídeo, que foi a nossa introdução, eu contei o contexto histórico, eu falei sobre Atos 16, os acontecimentos, né? Expliquei um pouquinho ali qual cidade que Paulo foi, os acontecimentos, quem estava com ele, não é verdade? Expliquei um pouquinho. E hoje nós iremos iniciar a carta. Hoje é para valer mesmo, nós vamos iniciar a carta a partir do versículo 1, para que possamos ter uma compreensão, uma dimensão e retirar, obviamente, ensinamentos práticos para a nossa vida. Então, convido você a abrir em Filipenses 1:1. Filipenses 1:1. Diz o seguinte: Paulo e Timóteo, escravos de Jesus Cristo, escrevemos ao povo santo em Cristo Jesus, que está em Filipos, incluído os bispos e diáconos. Até aqui só hoje. Tem o versículo 2, mas vamos trabalhar só com o versículo 1. Talvez você vai falar assim, nossa, esse versículo 1 é pouquinha coisa, mas tem bastante lições para a gente tirar aqui. Então vamos lá. Então Paulo, ele é o autor e ele explica nessa introdução que Timóteo está com ele. Como eu disse em Atos 16, também tinha Lucas, o médico, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu Atos. Então estavam os três ali e tinha Silas também. Silas também estava. Lembra de Atos 16? Silas também estava com ele. Então, eram os quatro que estavam ali. Então, vamos lá. Paulo e Timóteo, escravos, tem algumas versões que falam servos, né? O que que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo era escravo de Cristo. Agora, talvez você fale assim, escravo, nossa, é uma palavra tão pesada, né? Ainda mais nós que temos uma cultura, nós tivemos nossa história, a escravidão, né? Uma coisa muito dura, né, de se entender, né? Então vamos lá. Quando Paulo fala que escravos ou servos, ele está trazendo a palavra do grego chamada doulos. Doulos é um escravo que presta serviços ao seu senhor, mas é aquele escravo que não tem direito a nada. Ou seja, imagine o escravo na época do Brasil, da escravidão no Brasil. Ele não tinha direito a nada. Ele trabalhava, não tinha direito a nada. Ele comia, ele dormia, mas não tinha direito a nada. É essa palavra doulos que Paulo quer passar para nós. Ele está falando assim, que ele, Timóteo, é um escravo de Cristo. Ou seja, ele não é merecedor de nada, ele só está para trabalhar para Cristo.
Uma outra palavra que nós temos para escravos ou servos talvez a mais conhecida, que é o diáconos, né? Diáconos, ou seja, os servos que estavam servindo as mesas. Lá em Atos 6 nós vamos ver quando é constituído os diáconos, né? Aquele que servia, ajudava os apóstolos, né? Estevão, por exemplo, era um diácono, mas ele tinha o papel do diácono é de um servo, mas não era esse servo escravo, essa pessoa que não tinha direito a nada. É um diácono, um serviçal, vamos dizer assim. O diácono é um serviçal. Poderíamos dar um exemplo assim, vai ficar um pouquinho mais claro, é a pessoa que serve um líder. Lógico, ele não era um escravo no sentido de apanhar, né, que nem nós. Não, ele era um serviçal, um mordomo, podemos dizer assim, um mordomo. Esse é a tradução do diácono. O doulos, como eu falei, é um escravo que não tinha direitos nenhum, né? E Paulo, ele se coloca diante de Jesus Cristo como esse escravo. E vamos continuar. Ele fala que ele escreve ao povo santo em Cristo Jesus que está em Filipos, incluindo os bispos e diáconos. Então é o seguinte, vamos lá entender. Quando Paulo escreve essa carta, ele já tinha passado pela igreja de Filipos, lá em Atos 16, conforme eu mencionei. Então, o que que acontece? Então, ele fala que aquele povo, aquela igreja, era um povo santo. A palavra santo na Bíblia significa separado, separado para algum serviço, para alguma obra, separado, no caso, para Deus. Aqui, né, a ideia de Paulo. Então, aquele povo tinha sido escolhido, separado por Cristo Jesus e se localizava em Filipos, na cidade de Filipos, como a gente já sabe, né? E esse povo, ele servia a Deus, ele amava a Deus. Nós vamos ver algumas referências sobre isso logo, logo mais para frente. E dentro desse povo está incluindo, essa carta, essa saudação está incluindo os bispos e os diáconos. Os bispos eram os supervisores. Uma outra tradução para bispo é supervisor. Seria hoje o líder espiritual de uma igreja, seria os apóstolos naquela época, né? Eles que traziam a palavra de Deus, né? Liam o, os Dez Mandamentos, lia as leis, os profetas, né? Pedro era um deles, na, ali em Atos, né? Quando tem a descida do Espírito Santo em Atos 2, tudo. Então, Pedro seria um supervisor. E os diáconos, como eu expliquei para você, era aquele que servia na igreja, é aquele que fazia um trabalho, ajudando, auxiliando. Por exemplo, se tivesse que fazer, vamos dar um exemplo de hoje. Vamos imaginar assim: nós estamos numa igreja aqui, igreja X. O diácono é aquele que ajuda o pastor, auxilia o pastor, faz as visitas com o pastor, e o pastor é aquele que prega, é aquele que traz a palavra, que exorta. Seria esse o pano de fundo, seria essa as funções. Tendo dito tudo isso, nós temos um papel fundamental no reino de Deus. Sim, é verdade, nós temos um papel fundamental. Se nós, a pergunta que fica é: nós somos quem nessa introdução aqui? Nós temos sido servos de Deus? Lembre-se, quando a gente fala servos, Jesus ele não quer um escravo para ele, para que ele possa espancar. Não é essa a visão de Paulo, né, no contexto geral, e não é a visão de Cristo para nós como servos dele. Quando hoje eu falo servos, nós temos colocado a nossa vida diante do altar de Deus, nós temos sido servos fiéis, nós temos sido pessoas que buscam
a santidade, busca a santificação dia após dia. Nós temos sido pessoas que, quando olhamos os mais necessitados, estamos estendendo as nossas mãos para ajudar, para consolar, estamos abraçando aqueles que choram. É esse tipo de servo que Deus, que Jesus Cristo deseja que sejamos. Por isso, você que está me ouvindo, me acompanhando, me vendo, né? A carta de Filipenses, ela tem lições maravilhosas. Como eu pus o tema da carta, né? Eu escolhi o tema, né, da série Filipenses, alegria em meio ao sofrimento. Nós vivemos em um mundo de sofrimento. Nós vivemos alegres neste mundo. Nós temos a alegria de Cristo. Nós somos agentes de alegria para esse mundo também, ou não? Ou só estamos reclamando? Nós, como servos de Cristo, temos que ser agente de alegria. Eu sei que talvez você fale assim, César, você não conhece a minha vida, você não sabe o que eu passo hoje. Não, realmente, talvez eu não saiba mesmo, mas Cristo sabe. Cristo conhece os corações, conhece a sua mente. Por isso eu peço que você, caso você tenha algum problema, alguma tristeza, uma coisa impossível de resolver, entregue para Ele. Seja um servo a Ele, converse com Ele, ore a Ele. E sem dúvida, seja um servo fiel a Ele, em todos os aspectos. Seja um agente, um servo para as outras pessoas, sirva as pessoas também. Seja um agente de graça, um agente de alegria, um agente do amor de Cristo para as outras pessoas. Sendo assim, Deus vai estar conosco, irá nos abençoar e, com certeza, nós seremos pessoas que teremos a alegria em meio ao sofrimento. Que Deus possa abençoar você e toda a sua família e até a próxima devocional aqui no canal Bate-Papo com o Tato. Até lá.